ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passa e vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando vistes falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teu pecado, entregar tua vida a Jesus, trilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me com
concedeu Jesus. Gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar. A palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Espírito, encha minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As tuas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante
do teu altar. Meu coração eu quero derramar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, aqui é o irmão Jaime. Mais uma vez, de novo, aproveitando esta rica oportunidade, né, meus irmãos? Glória a Deus, que bom que você está aí, né? Estava congregando na igreja ali na cidade de Matão, há uns 5 anos atrás. E todas as vezes que nós chegávamos no culto, o pastor falava assim: que bom que você veio. Aquilo nos enchia de alegria, né? Que bom que você veio. E eu digo para você, que bom que você está aqui ouvindo. Que bom que você está deixando a palavra ser que nem o sabão do lavandeiro, nos lavando e nos limpando a cada dia. Amém, meus irmãos? E a nossa campanha, pelo segundo dia, traz o título Ser Fiel, né? E ontem, passeando pelas Escrituras, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nós podemos aprender um pouco da natureza da fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram ou alcançaram ou deram bom testemunho, pois pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, né? O Senhor disse: haja luz, não tinha, mas surgiu. O Senhor diz: haja poção seca, não tinha, mas ela arredou. O Senhor diz: haja astro que ilumine de dia, haja astro que ilumine de noite. E todas as coisas foi ali surgindo pela palavra, né? Na nossa vida também nós temos que ter fé, meus irmãos. Ontem eu falei de muitas coisas, né? Estava até falando com meu filho hoje lá no trabalho, quando eu assisti o filme na casa dele. Estava assistindo o filme daquela mulher que foi agredida por uma pessoa em situação de rua, né? E estava ali fazendo um paralelo com a condição que a minha esposa se encontrava quando o médico veio trazer as notícias do estado que ela se encontrava, né? Aquilo ali foi passando um filme na cabeça, um paralelo. É como Deus é bom, né? Esse filme chama O Deus do Impossível, né? É um fato real que aconteceu nos Estados Unidos. Uma pessoa lá, uma família, um pastor, a esposa que foi agredida com pauladas na cabeça, né? E tudo ali eles agiram, principalmente ele, na fé, né? Acreditando que o Senhor podia mudar aquele quadro. E é igual na nossa vida. Tem coisa na nossa vida que nós pensamos que não tem mais jeito, que não vai dar, que acabou. Mas se nós não tiver fé, se nós não acreditar que o Senhor possa mudar o nosso quadro, possa tirar nós do lamaçal da perdição, do pecado, da mentira, do engano,
das obras maquiavélicas das trevas, nós nunca vamos conseguir sair, né? Deus vai nos abençoar, mas precisa partir de nós. Às vezes a pessoa bebe, às vezes a pessoa fuma e ela fala, eu vou parar de fumar. Ela começa a ir na igreja, vem com aquela bagagem cheinha de imundícia, né? O Senhor vem, tira um pouquinho hoje, um pouquinho no culto da manhã, né? Mas aí a pessoa quer parar de fumar, ela vai lá e compra o cigarro, esconde na meia, deixa em casa e vai para a igreja, deixa a garrafa de bebida lá. Hoje é geladeira, na minha época era debaixo da pia, né? Deixa na geladeira, né? E vai. Aí ela não quer largar, ela quer camuflar, ela quer brincar, ela quer viver a vida dupla com o Senhor e com o mundo. E aí vem a queda, né? Então temos que ter fé. Meu irmão, às vezes você tem um filho, você tem um esposo, meu irmão, às vezes você tem um pai, uma mãe que te dá muito trabalho. Mas não desista de orar por eles, não, tá? Não desista de orar por eles, não. Porque as trevas não podem prevalecer sobre a luz, né? E as algemas serão quebradas. Mas tudo é e tem que ser com fé. Porque ontem, quando nós estávamos meditando aqui em Hebreus 11, nós chegamos num versículo que dizia bem assim, ó, vou lá nele de novo. Hebreus 11, 5 em diante. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que era um homem que agradava a Deus. De fato que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa ou recompensará os que o buscam. Então o Senhor sempre fala conosco, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é isso que nós temos que fazer. Tá? Não espera ver para crer, não seja um Tomé, né? Só acredito vendo, não faz isso não. O homem andou com Jesus, viu os milagres, viu os testemunhos, ouviu Jesus falar que era necessário que ele partisse, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele ainda falou, só acredito vendo, né? Então não convém e não pode ser assim não, meus abençoados e amados irmãos. E quando os animais ouviram relâmpago, trovões, por fora da Bíblia não, viu, meus irmãos? Estou aqui em Hebreus 11, versos 9, falando aqui de Abraão. Não estou com a Bíblia aberta lá em Gênesis, mas eu já li lá, tá? Noé ficou mais de 100 anos construindo a arca, obedecendo ao Senhor, fez a arca e o povo lá, festejando. A ponto de o Senhor dizer que arrependeu de ter feito o ser humano. Né? E aí os animais, quando escutou aquilo tudo que não era costumeiro, começaram a caminhar, a correr. E Noé ficou lá, recepcionando-os. Né? Fez os compartimentos, o Senhor fez direitinho as medidas que era para ele fazer. Né? Capacitou eles, que eles fizeram. E foi entrando. Quando entrou os últimos animais, o Senhor
fechou a porta da arca. Né? Mas o Senhor sabia que Noé tinha um coração bom. Às vezes ele ia querer abrir. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor selou com suas mãos a entrada da arca. E aí foi vento, trovão, relâmpago, e eles foi subindo. Foi subindo. Chegou lá na arca, achando que ainda ia dar tempo, a porta havia se fechado. E é igual hoje. Quanto tempo você tem ouvido? Quanto tempo você serviu ao Senhor? Quanto tempo você ficou usufruindo das graças e da bênção da proteção do Senhor? Às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos. E agora vira as costas que nem o povo lá de Gênesis. Né? Aí quando viram relâmpago, trovões, chuva, tempestade, aí saíram correndo. Saíram correndo. Né? Aí chegaram lá e... Noé, Noé, abra-nos a porta, Noé, salva-nos, Noé. Ó. Aí o Senhor já havia fechado a porta da arca, era tarde demais. Né? E hoje não é diferente. Não só o irmão Jaime, mas todos os outros que já morreram, ou os que estão vivos, é pela internet, é com a sandalinha no pé, é de bicicleta, estão falando: arrependei-vos e aceita Jesus como seu suficiente Salvador. As pessoas brincam, as pessoas zombam, né? E não querem. Mas a vinda do Senhor vai ser tão repentina que não vai dar nem tempo de fazer como nos dias de Noé. Né? A Bíblia fala que será como nos dias de Noé, no sentido de vai acontecer. Né? Só que dessa vez vai ser tão rápido que não vai dar nem tempo de bater. Que às vezes você tem uma vida inteira para aceitar o Senhor Jesus. Você tem uma vida inteira para viver uma vida nova. Né? Mas você não quer. E depois que descer a sepultura, meu irmão, minha irmã, não vai adiantar velhinha, não vai adiantar chamar alguém para ir lá apresentar o corpo. Já foi, passou, né? Aí para agradar, alguns pastores vão no velório de uma pessoa não crente ainda, né? Aí para agradar a família, ele fala que a pessoa está nos braços do Senhor. Como que está nos braços do Senhor, que esteve a vida inteira para ter um conceito do Senhor? Aí viveu dissolutamente na prostituição, na idolatria, no engano, na mentira, e vai para os braços do Senhor. Então tem que falar a verdade. O nosso tempo é hoje. Se nós não fizermos um concerto com o Senhor hoje e amanhã nós descer a sepultura sem fazer um concerto e aceitar o Senhor Jesus, não vai adiantar não. Né? Ou acha que Deus é brincadeira? Vou aproveitar e depois eu vou. Deus é bonzinho, misericordioso, Ele é misericordioso hoje, mas também Ele vai ser justiça naquele dia, tá? Então por isso temos que ter fé. Você tem um filho na droga que não consegue largar de jeito nenhum? Você tem uma filha que anda para os caminhos tortuosos? Um irmão, um pai, uma mãe? Continue orando. Mas não deixe de convidá-los para ir participar do culto, para ser sarado e liberto. Né? Pelo menos a sua parte você vai fazer. Naquele dia, o Senhor vai ver que você convidou, que você chamou, que você orou, né? E a pessoa não quis. Ela quis continuar vivendo a vida que ela estava. Né?
achando que engana, mas a Deus ninguém engana. Então, por isso, meu irmão, tenha fé, continue orando, continue buscando, né? Porque tem coisas que é só pela fé mesmo. Só pela fé que nós conseguimos. E aí, quando fechou-se a porta da arca, Deus selou, veio o dilúvio e nós já sabemos o final. Todos pereceram, né? A não ser a família de Noé, que depois de um tempo soltaram-se os pássaros, não voltaram. Depois soltou, um voltou trazendo ramos. Já era um sinal que a água estava baixando. E ali começou-se a povoar a terra de novo, até nos dias de hoje. Mas a rebeldia do povo é tanta hoje que está pior do que nos dias de Noé. Tá? O que você tem que fazer, meu irmão? O que você tem que fazer, minha irmã? É ver aqui, ó, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Né? Nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo na nossa vitória. Irmão Jaime, está tão difícil. Temos que crer na nossa vitória. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Está encerrado o segundo dia da campanha, né? Ser fiel. Você fazendo tudo isso aqui, você vai provar a sua fidelidade. Você vai ser fiel. Em nome do Senhor Jesus, amém? E Hebreus 11 tem muita passagem abençoada para nós, né? Então nós chegamos aqui quando depois que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo abaixo nós já chegamos em Noé, né? Quem foi Noé? Quem foi Noé? Aqui fala um pouco sobre Noé. Fala um pouco por cima, né? Mas daqui a pouco nós vamos lá na essência do que foi Noé. Um homem que ficou mais de 100 anos obedecendo a Deus, construindo a arca enquanto todos estavam farreando, bebendo, prostituindo, adulterando, desobedecendo a Deus. E Noé com os seus ficou ali, obedecendo a Deus. É uma passagem também que é de fé. Porque já pensou, aqui em Hebreus 11 está falando para nós, ó. Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam. Olha só. Deus falou para ele, mandou o projeto para ele, providenciou tudo para ele, falou, quero que você faça uma arca desta maneira. Porque haverá um dilúvio e aquele que não estiver na arca vai perecer. Né? E Noé foi. Trabalha aqui, trabalha ali, trabalha aqui, trabalha ali. E o povo falava assim, olha lá que homem doido. Construiu uma arca num lugar desse. Nem rio aqui não passa. Né? Se não me falha a memória, nessa época a terra era molhada por, né, orvalho, uma neblina, né? Mas eles nunca tinham provado uma chuva forte, né? Aí quando Noé ia, falava para eles, pregava para eles, explicava o que ele estava fazendo, eles zombavam, mas Noé acreditava, né? Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós limita o poder de Deus. Às vezes nós vai no culto, chega lá o louvor fala conosco,
Chega lá, uma oração fala conosco, a pregação fala conosco, e a gente ainda fala, hoje Deus não falou comigo, porque acostumou a ver pessoas se levantarem para trazer-te recado, sendo que o Senhor falou com você através da pregação, através do louvor, através da oração, e você ainda quer ouvir o Senhor falar mais ainda. Aí não é fé, aí é Tomé. Porque desde quando a pessoa abre a Bíblia e está ali meditando nela, ele está sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus para tocar corações, tocar vidas, transformar. Mas nós sabemos e lemos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé para que as coisas aconteçam, meus irmãos. Eu vivo de fé, né? Não sou perfeito, não tenho uma família perfeita, mas eu oro a Deus para que tudo vai se encaixar no seu devido lugar. Eu posso salvar meus filhos? Não. Posso orar para eles, posso dar bom testemunho, posso dar bom exemplo, né? Mas eu não posso salvar eles. Eles têm que decidir o que querem da sua vida. Isso quando eu falo dos meus filhos, estou falando para você também que me ouve, você também que ouve a palavra de Deus. Eu não posso te salvar, mas a palavra que nós trazemos aqui, ela tem o poder de te salvar se você crer. Porque tudo é possível ao que crê, né? E se tu creres, verás a glória de Deus. E Noé ficou lá, anos e anos e anos e anos construindo aquela arca e o povo zombando. E vocês acham que é diferente no dia de hoje? Hoje é bem pior ainda, muito mais pior, né? Hoje o povo zomba, hoje o povo blasfema, hoje o povo faz chacota, faz piadinha, né? Faz humor com a palavra de Deus. Mas mal sabem eles que a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. A vinda do Senhor será sem avisar. Mas não sem avisar no sentido da pessoa não saber, ela está sabendo, né? Desde quando ela é gente, ela está sabendo que o caminho é Jesus, que Jesus vai voltar, que Jesus, ele quer vir buscar, salvar o que havia perdido, né? Mestre, olha lá, como pode? Seu mestre come e bebe com pecadores. O Senhor Jesus disse assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mas eu não estou doente não estou de cama. Mas olha o estado que você se encontra, você não tem paz, você não tem sossego, você tem uma falsa alegria quando está perto das pessoas ou quando está divertindo, mas e a hora que acaba tudo isso aí, que você chega na sua casa e coloca a cabeça no travesseiro? Aí é a hora, aí realmente é a pessoa que você é, quando você está sozinha, tá? Então Noé foi, avisou, e o povo nada, né? E para a vergonha daquele povo e para de muitos que ainda insistem hoje a viver no erro, até os animais, quando perceberam os trovejão, os relâmpagos, os ventos fortes, já foram
correndo para a arca, um casal de cada um. Até os animais que são chamados irracionais entenderam o que Deus queria deles. O ser humano não entende, né? Quanto mais ainda pior se ele for desviado. Irmãos, é tão difícil você pregar para uma pessoa desviada, porque ela conhece tudo, ela tem uma resposta a favor dela e contra o prato que ela comeu. Contra aquele que libertou ela, que tirou ela do cativeiro, deu um banho nela, mas ela voltou para o lamaçal, para a perdição, para a imundície, e ai de quem falar de Jesus para ela de novo. Ela tem a resposta na ponta da língua, né? Então o melhor a fazer é orar para eles, né? E não debater. Porque não adianta, são profundos conhecedores da Bíblia, conhecem, já viveram a graça de Deus, já foram iluminados, né? Mas você conversa com eles, parece que eles nunca ouviram falar, né? Então é muito difícil você pegar uma pessoa desviada. Alguém aqui já pegou uma pessoa que desviou do caminho do Senhor? Tudo que você fala, ela tem uma resposta desmerecendo o prato que ela comeu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus Pai eterno, Deus Pai querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por mais um dia da campanha, ser fiel e ser fiel ao Senhor, Deus. Para muitas pessoas é difícil, não conseguem. O desejo da carne, o desejo de servir a outros deuses, de acreditar mais na mentira do que no Senhor, é uma força que só mesmo quem é fiel ao Senhor é que consegue se livrar dessa força. Porque tem no Senhor tem a força do Altíssimo. E é o Senhor quem nos guarda e nos protege da mão do inimigo, Pai. Contra nós, ele pode tentar, mas contra o Senhor não. Ainda esses dias eu me lembrando de um vídeo de uma criança, Pai, que chorava enquanto o pai trabalhava no escritório. E ele foi pedir o carinho do pai. O pai fez com que ele se sentasse. E ele ficou sentadinho triste, olhando para o papai, com os olhinhos cheios de lágrimas. E esse pai, vendo isso, se incomodou e o pegou no colo. E ele se sentiu feliz e protegido, Senhor. E assim é com aqueles que são fiéis ao Senhor. O Senhor nos toma nos seus braços. O Senhor nos guarda. O Senhor nos protege, tal qual uma criança. E o medo se vai para longe e o Senhor se faz presente. Um abraço aconchegante que nos faz deitar em verdes pastos e nos alimenta, Pai, como uma ovelhinha que se sentia só, mas que com o Senhor estamos
protegido, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Diz a tua palavra, no Salmo 23. Aleluia, Jesus. Eu vos agradeço, Deus, por todo esse carinho, por todo esse amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus Pai eterno, eu te agradeço. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer ao pastor Jaime, a irmã Cátia Simone e a nossa irmã Joana por estarem nos ajudando a fazer esse culto pela campanha de sermos fiéis a Deus. Então que possamos sempre, na nossa fidelidade, como Deus é fiel a nós. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Glória, glória a Deus. Aleluia.